Salve galera! Você que está ligado aqui no canal Liga da Física, eu sou o professor Maico Loureiro, estou caminhando com você na parte do magnetismo. E hoje nós vamos falar sobre o campo magnético e suas aplicações, beleza? Mas antes de começar essa aula, caso você não seja inscrito, vai lá, se inscreve no canal, faz o seguinte, compartilha esse vídeo com outros amigos e faz o seguinte, ativa o sininho de notificação para justamente indicar para você toda vez que vai ter aula. E não se esquece de dar o seu like e eu estou te aguardando nessa aula. Vem comigo aqui na Liga da Física. Salve, salve galera, eu sou o professor Maico Loureiro e você que está ligado aqui no canal Liga da Física. Nós vamos começar a falar sobre campo magnético. Lembrando que a gente começou a falar sobre o magnetismo, a origem desse magnetismo. Também começamos a explorar o que nós falamos sobre força magnética, beleza? E agora nós vamos entrar em um campo, não é trocadilho não, dentro de um campo muito interessante, que é o campo magnético e como é que ele pode influenciar no nosso dia a dia, beleza? Então segue comigo. Mas antes disso, eu quero te pedir uma coisa. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, pois isso está ajudando bastante o nosso canal a crescer e trazer para você a toda semana novas aulas. E tem um detalhe, essas aulas elas são diretamente ligadas e direcionadas de você para o vestibular, beleza galera? Então vamos começar. Bom, quanto ao campo magnético, o campo magnético na verdade é uma concentração de magnetismo que é criada em torno de uma carga magnética em um determinado espaço, beleza? E um ímã que também pode criar esse campo magnético da mesma forma é muito parecido com aquilo que nós comentamos dentro das cargas elétricas. Agora tem um detalhe, eu vinha comentando para você que existe uma relação bem parecida entre carga elétrica e polo magnético, mas galera, quando a gente for falar sobre a parte da eletrostática, você verá essas semelhanças, mas não vamos confundir. Não podemos afirmar, por exemplo, que a parte sul de um ímã é uma carga elétrica positiva, mas apenas que o comportamento entre eles é bastante parecido. E um outro detalhe, o campo magnético ele vai ser de uma característica que pode ser atrativa ou repulsiva, exatamente. E tem um detalhe, na física você vai estudar três campos em especial, que é o campo gravitacional, o campo elétrico e o campo magnético. Mas vale lembrar que o campo magnético e o campo elétrico eles são parecidos. Como assim? Eles podem ser tanto atrativos quanto repulsivos. Isso, claro, vai depender se eu tenho cargas de mesmo sinal ou sinais opostos, ou polos magnéticos de mesmo nome ou de nomes contrários. Agora tem um detalhe. O campo gravitacional ele é exclusivamente o quê? Atrativo. Por isso que há uma grande diferença entre este campo com os outros dois. Beleza? Bom, bora seguindo, que tem muita coisa para a gente poder ver até agora. Beleza? Bom, quando a gente fala no magnetismo, podemos pensar em que parte realmente ele pode influenciar no nosso dia a dia? Claro, além daquilo que nós já tínhamos comentado dentro de orientação, como GPS, bússolas, também cartões de crédito. Exatamente, cartões de crédito. Como assim? Muito antigamente, quando se usava um cartão de crédito, todas as informações ficavam contidas dentro de uma tarja magnética. Por isso que alguns cuidados que você deveria ter com o cartão de crédito era nunca deixar ele próximo a algo magnético ou próximo ao seu celular. Isso era muito comum acontecer quando se colocava, por exemplo, o celular e o cartão de crédito na bolsa, todos eles juntos. Isso iria provocar, porque você sabe que a corrente elétrica ela vai gerar também um campo magnético e isso poderia desorientar as informações magnéticas contidas naquela tarja. Também os motores que nós temos, aonde nós temos aqui a influência deles justamente para você ter essa aula. Como assim? Se você está assistindo essa aula, você tem aí o seu celular carregado, o seu notebook carregado, seu computador funcionando através de corrente elétrica. E isso nós vamos ver como esse magnetismo vai se dar dentro do eletromagnetismo, ou seja, criando para a gente uma corrente elétrica, o campo magnético, ou nesse caso, a variação dele. Bom, galera, um outro detalhe é que nós também verificamos que nós temos
fenômenos chamados de auroras, nesse caso boreal e austral. Também são influências do campo magnético, isso porque quando o Sol emite para a gente uma certa energia chamada de massa coronal, você sabe muito bem que na aula passada nós falamos que isso aí é extremamente nocivo para todo o equipamento eletrônico, pois ele dá o que nós chamamos de PEM, que é o impulso eletromagnético, intensificando a corrente elétrica no circuito, podendo provocar a queima deste mesmo circuito, beleza? Mas que uma pequena camada consegue adentrar dentro das camadas atmosféricas da Terra, em especial no Polo Norte e outro no Polo Sul, dando a origem para a gente aqui as auroras, beleza? Bom, então a gente vê que o campo magnético terrestre, ele também ajuda a gente e protege, beleza? Vamos seguir em frente? Bom, a propriedade do campo magnético. Bom, o campo magnético é uma região do espaço onde as cargas elétricas em movimento estão sujeitas à ação de uma força magnética capaz de alterar as suas trajetórias. E o campo magnético é resultado da movimentação das cargas elétricas, como é no caso de um fio que conduz corrente elétrica ou até mesmo na oscilação de partículas subatômicas, como os elétrons. Poxa, você vai dizer, será que realmente isso é possível? Mas olha, vou te dizer uma coisa. Há muito tempo atrás, as TVs mais antigas, que eram chamados de tubos de imagem, não essas de hoje, que nós temos de LED, e nem tampouco aquelas um pouquinho mais atrás, que talvez você possa conhecer, que é de plasma. É muito, muito mais atrás mesmo, tá? Entre a década de 70, 80 e 90, nós tínhamos as TVs onde nós tínhamos tubos de imagem. E aí, naquele momento, você pode perguntar para o papai, para a mamãe, o que acontecia quando você desligava a TV. Quando você encostava o braço próximo à tela, você sentia todo o pelo do braço ser atraído pela tela. E isso tem uma explicação, beleza? Essa explicação é muito simples, é porque a tela toda estava carregada eletricamente. Você só não pegava choque porque a tela, nesse caso sendo de vidro, e o vidro ele é um isolante elétrico. Mas tem um detalhe, eu vou deixar essa explicação da formação da imagem justamente para uma próxima aula, porque quando a gente for falar diretamente da força magnética atuando, em especial em cargas elétricas em movimento. Mas vale lembrar que na aula passada nós comentamos razoavelmente como seria para calcular essa força. Agora, verificar a sua aplicabilidade, isso vai ser uma outra aula, beleza, galera? Bom, então, a unidade do campo magnético, de acordo no Sistema Internacional de Medidas, ele passa a ser dado em Tesla, exatamente, em homenagem a um dos grandes estudiosos dos fenômenos magnéticos, nesse caso, Nikola Tesla. Exatamente, olha lá, provavelmente você já deve ter ouvido esse nome em algum lugar. Tem um carro que leva o seu nome e é um carro extremamente, extremamente inteligente. Inteligente, quando eu falo, a tecnologia agindo sobre o carro é muito, mas muito avançada. Por isso que ele se torna um carro extremamente caro. Um outro detalhe é que o campo magnético ele é vetorial. Isso quer dizer, grandezas vetoriais, elas têm direção, sentido e intensidade. Opa, então quer dizer que da mesma forma como é o campo elétrico ou o campo gravitacional, isso também se apresenta no campo magnético? Exatamente. Quando a gente fala que tem direção, sentido e intensidade, essa intensidade é em módulo, que seria a força que ele está gerando. Agora, módulo, claro, a gente está levando em consideração que eu não vou utilizar nem sinais positivos e nem sinais o quê? Negativos. Beleza, galera? Então, fica essa dica para você. Um outro detalhe, a gente também vai falar um pouquinho mais para frente desse personagem muito, mas muito importante para a gente, Nikola Tesla, tá bom? Isso porque, se não fosse os seus avanços no estudo dentro da física, em especial do magnetismo, essa aula também não seria possível, tá? Então vamos aqui. Nós temos uma aplicação agora sobre o que nós chamamos de trem maglev. Exatamente, é esse nome, maglev. Nesse caso, o trem de levitação eletromagnética, mas também conhecido como o trem bala. Bom, esse trem ele tem uma característica muito especial. Isso porque ele utiliza, na verdade, a levitação eletromagnética, fazendo com que as rodas não toquem no trilho. E isso vai fazer com que a única força que esse trem precisa vencer
para poder se deslocar de um ponto para outro com maior velocidade é somente quem? O atrito com o ar. Uma vez que já não tem atrito com o chão, nesse caso com os trilhos, boa parte da energia que é colocada justamente no sistema para impulsionar o mesmo trem, e isso facilita porque ele pode utilizar uma totalidade bem maior, visto que ele não vai desperdiçar parte da energia em forma de calor devido ao atrito. Outro porém também, se você verificou que o design dele todo é muito diferente dos trens convencionais. Exatamente, ele é um pouco mais bicudo, isso porque isso facilita o fluxo de ar e também esse fluxo de ar dá uma aerodinâmica, facilitando o escoamento do ar, podendo ele também se movimentar com um pouco mais de velocidade, podendo atingir até mesmo 500 km por hora. É rápido pra caramba. Claro, lembrando que países como Japão e Alemanha já fazem o uso dessa tecnologia há bastante tempo. Bom, mas vamos fazer o seguinte, vamos começar a entender como é que ele começa a levitar em cima desse trilho? Beleza, vamos lá. Bom, você vê no esquema aqui que nós temos quase o mesmo desenho do trem. Vou fazer o seguinte, vou pegar aqui a minha canetinha, tá? O meu laser, para mostrar uma coisa para vocês. Eu tenho aqui o trem, tudo bem? Aqui o meu trilho e eu percebo aqui que eu tenho um trilho claro, olha, com a região norte, outra com a região sul e do outro lado também, só que agora invertido. Eu tenho aqui sul e tenho norte. E como se aqui abaixo do trem nós também tivéssemos o que, galera? Nós tivéssemos um ímã com a polaridade norte e sul. Beleza. Então este tipo de tecnologia faz com que o trem utilize as propriedades repulsivas do magnetismo. Olha só, galera, muito interessante aqui, ó. Entre esses dois caras aqui, haverá o que? Haverá uma repulsão, mas aqui haverá uma atração. Da mesma forma aqui, ó, atração e aqui o que, galera? Repulsão. Detalhe, gente, quando nós temos aqui todas essas indicações desses vetores, isso vai indicar que também eu tenho bem que a partir do centro de massa do nosso trem para baixo, aqui no nosso desenho, nós teremos quem? A força-peso. Beleza, mas como ele está levitando, eu não tenho a força de reação normal. Uma vez que a força de reação normal, ela passa a ser uma força de quê? De contato entre duas superfícies, e vale lembrar que a força normal, ela é uma força perpendicular. Agora um detalhe, o somatório de todas essas decomposições vetoriais aqui vão nos dar uma resultante, que nesse caso leva ao equilíbrio estático. Como assim estático? Ele não está em movimento horizontalmente, mas de maneira vertical eu tenho que ele vai levitar. Então as forças que eu tenho para cima, ou as componentes verticais para cima, têm a mesma intensidade das componentes verticais e para baixo. Tudo bem? Bom, dando prosseguimento, como é então que o trem maglev funciona? Simples. Bobinas dispostas ao longo da linha vão fazer com que o trem levite a uma distância bem curta do solo. As mudanças frequentes e muito rápidas na polaridade guiam o movimento da composição para frente, como fosse uma engrenagem o impulsionando para frente. Como não há atrito às rodas com os trilhos, esse veículo ele vai conseguir atingir, claro, velocidades bastante elevadas. Então, galera, olha só, é muito interessante. Essas bobinas, elas vão fazer aí um papel muito, mas muito interessante, que seria de impulsionar o trem para frente. Ah, então quer dizer que o trem ele só é impulsionado para frente por causa dessas bobinas? Exatamente. Então, isso faz com que ele consiga levitar mediante a repulsão magnética, beleza? Bom, vamos um pouquinho mais à frente? Olha, a fórmula do campo magnético, como é que a gente pode utilizar para verificar como é que uma corrente elétrica ela pode gerar um campo magnético? Bom, essa fórmula para o cálculo do campo magnético depende do formato do corpo que vai produzir. Os casos mais comuns são aqueles em que nós vamos calcular o campo magnético em fios, espiras e bobinas. Então vamos fazer o seguinte, vamos conferir quais são essas fórmulas mais utilizadas no campo magnético? Vamos lá, né? Bom, quanto ao campo magnético em um fio condutor, para a gente poder calcular a intensidade do campo magnético produzido por um fio condutor atravessado por uma corrente elétrica, nós vamos utilizar a seguinte fórmula. Olha aqui, olha, galera. B, que vai ser a intensidade do campo magnético, é igual a μ0 vezes I dividido por 2πr. Galera, esse μ0 é chamado de permeabilidade, olha, magnética no vácuo e tem um valor 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Mas, galera, como nesse caso essa permeabilidade nós vamos trabalhar como sendo uma constante,
o valor você não precisa decorar. Isso porque ele deve vir na questão como dados, beleza? Bom, a corrente elétrica que nós temos aqui, vamos verificar que ela vai trabalhar de uma maneira o quê? Diretamente proporcional com a intensidade do campo magnético. Isso quer dizer o quê? Quanto maior for a intensidade da corrente elétrica, maior é a intensidade do campo. E eu tenho aqui justamente o R, que é a distância do fio até a extremidade mais distante, ou sobre a influência do campo magnético. Também podemos chamar isso aqui de distância radial. Beleza, galera? Agora, não esquece uma coisa importantíssima aqui. A unidade do campo magnético para a gente, a partir de agora, ele é dado em Tesla. Beleza, galera? Não esquece, unidade do campo magnético é dado em Tesla. Tudo bem? Bom, prosseguindo, como é que eu vou poder entender justamente esse campo magnético gerado? Bom, a fórmula anterior ela nos permite calcular a intensidade do campo magnético gerado por um fio condutor em um ponto situado a uma distância d com uma base nesse fio. Agora tem um detalhe, nós podemos utilizar para poder indicar a direção norte e sul o que nós vamos chamar de regra da mão direita, aonde eu tenho, olha, a regra da mão direita, eu tenho o nosso polegar aqui que vai indicar o sentido da corrente elétrica. E os dedos aqui eles vão indicar o campo, se é polo norte ou polo sul, de uma maneira muito simples, galera. Lembra que quando nós comentamos que dentro de um ímã eu tenho o seguinte, eu tenho a linha do campo que sai do norte para o sul? Exatamente, as linhas saem do norte, mas entram no sul. Então, você vai se orientar da seguinte forma. A mão do nosso amigo aqui, um polegar para cima, está indicando o sentido da corrente elétrica, mas os dedos, quando eles passam por trás aqui do fio condutor, esses dedos para esse lado aqui, para esse plano, estariam entrando. Se está entrando, passa a ser a polaridade sul. Quando ele dá o contorno, olha, e passa os dedos aqui para frente, como fica na mão dele aqui o fio, então para esse lado os dedos estariam o quê? Entrando. Nesse caso, como ele está observando a pontinha dos dedos, vão estar saindo para ele. Então essa região é a região o quê? Norte, exatamente. Então eu percebo que atrás do fio eu tenho a região sul, mas para frente do mesmo plano eu teria na visão deste observador aqui a região ou polaridade norte. E a grande pergunta é, será que essas polaridades norte e sul, elas podem mudar? Claro que sim, galera. Basta apenas mudar o quê? O sentido da corrente elétrica. Então imagina agora se você fosse colocar o polegar para baixo, como iria acontecer? O que era norte iria virar sul e o que era sul iria virar o quê? Norte, exatamente. E olha como é que fica justamente o campo magnético, né? Ele fica em um plano circular, ou seja, abrangendo uma grande área aqui de influências. Claro, nós vamos perceber que quem estiver mais próximo do fio, a influência é muito maior. Quem estiver mais afastado, essa influência se torna um pouquinho o quê? Menor. Beleza, galera? Então, espero ter ficado bem explicadinho aí como é que você vai utilizar a regra da mão direita. Bom, e o campo magnético gerado por uma espira circular? Bom, uma espira circular é aquele círculo que tem na espira lá do seu caderno. Exatamente. O seu caderno tem um conjunto de espiras, mas vamos pegar apenas uma, beleza? Então, o campo magnético gerado por essa espira circular, você vai perceber que é quase a mesma equação anterior. O que vai mudar é que sumiu daqui o π. Então, eu tenho que o campo magnético é dado por μ0, corrente elétrica, 2 vezes o raio. E, novamente, nós vamos utilizar a regra da mão direita. Então, lembrando, o polegar indica o sentido da corrente elétrica e os dedos vão indicar a nossa direção norte e sul. Beleza? Bom, lembrando novamente, unidade do campo magnético também em Tesla. Então, galera, olha aí como pode aparecer para a gente essa espira circular. Olha só, você percebe que eu posso ter uma corrente elétrica aqui, ó, nesse sentido, que eu vou chamar de sentido o que, galera? Sentido horário, mas também eu posso ter no sentido anti-horário. Então, essas linhas podem mudar sua direção? Podem sim. Você já sabe que mudando a direção da corrente elétrica, os campos também eles passam a se alternar. Ah, então beleza. Mas lembrando que aqui no eletromagnetismo, bem como na parte de eletricidade ou na parte da eletrodinâmica, você sempre deve trabalhar com a corrente elétrica contínua. Beleza, galera?
porque nós temos a corrente elétrica alternada, mas você deve trabalhar com a corrente elétrica contínua, ou seja, vai do maior potencial para o de menor potencial. Mas olha, uma dica que eu vou dar para você aqui é importante. Geralmente é perguntado qual seria a polaridade no centro dessa nossa espira aqui. Você vai tomar o seguinte: quando você tiver que a corrente elétrica está andando no sentido horário, no centro da espira, eu vou ter a polaridade sul. Fora da espira, eu vou ter a polaridade norte. Agora, quando eu tenho no sentido anti-horário, tá? No sentido anti-horário, no centro da espira eu tenho a polaridade norte e fora da espira a polaridade sul. Por isso que eu comentei, se a gente mudar o sentido da corrente elétrica, as polaridades também devem o quê? Devem mudar, beleza? Espero também ter ficado bem explicada essa situação da corrente elétrica na espira, beleza? Bom, e aí nós temos o campo magnético gerado por uma bobina. Galera, as bobinas são formadas por um conjunto de espiras condutores. O cálculo do campo magnético produzido por uma bobina é bastante similar ao que foi feito agora há pouco. Só que tem um detalhe, o que é que vai acontecer? Você percebe que na nossa equação aparece um N, bem aqui. Este N vem ser o número de espiras circulares que você vai ter. É exatamente. E nós vamos ver que dentro da indução eletromagnética, isso aqui vai ser fundamental para a gente poder entender por que chega corrente elétrica ou energia elétrica na nossa residência. Tudo bem? Bom, mas também vale lembrar que aqui você vai levar em consideração a regra da mão direita para indicar o sentido norte e sul. Mas em especial, lembra daquela dica na espira circular? Se a corrente elétrica estiver andando de maneira horária ou anti-horária, aí você vai conseguir verificar as direções aqui que eu tenho das linhas do campo magnético. Tá? Se elas vão ser da região norte, são linhas que saem, ou daquelas que entram, que passariam a ser o quê? Da região sul, beleza? Novamente, galera, só lembrando aqui da nossa equação: campo, número de espiras, permeabilidade do meio, lembra que você não precisa decorar, isso aqui deve vir para você como dados da sua questão, corrente elétrica 2 vezes o raio, e a unidade dentro do campo magnético de uma bobina, ele passa a ser em Tesla, tudo bem? Então, galera, aqui é a Liga da Física. Não te esquece, te inscreve no nosso canal, assina o sininho, olha, ativa o nosso sininho aí para ativar as notificações que toda semana tá chegando aula nova para você. E na próxima nós vamos falar um pouquinho mais desse campo e nós vamos falar agora também de indução eletromagnética. Beleza, galera? Então, eu te aguardo aqui na próxima aula e um forte abraço para vocês.